Hoje nós iremos estudar sobre potencial elétrico. Então, o potencial elétrico está relacionado com o campo elétrico. Vimos que os pontos do campo elétrico que envolvem uma carga elétrica pontiforme podem ser caracterizados por uma grandeza vetorial, que é o campo elétrico é. Então, grandeza vetorial quando tem direção e tem sentido. No entanto, cada um dos pontos do campo elétrico produzido pela carga pontiforme Q pode ser caracterizado também pela grandeza escalar potencial elétrico. Então, grandeza escalar, ele não tem direção e nem tem sentido, então completamente do campo elétrico. Assim, um ponto P situado a uma distância d da carga pontiforme Q terá um potencial elétrico dado pela expressão. Então, uma fórmula, a expressão para me determinar o potencial elétrico será essa. V, potencial elétrico, isso é igual a constante eletrostática, vezes Q, carga elétrica, dividido pela distância. Vamos ver as unidades que está envolvendo essa forma. O V, potencial elétrico, será dado em volts ou apenas V. Distância será dado em metro. Que carga elétrica será dado em coulomb. K, constante eletrostática, vai ser dado no SI, Sistema Internacional de Unidades. E o que vem a ser o potencial elétrico? Potencial elétrico, ou também chamado de tensão elétrica, é a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico. Então, quando eu mover uma carga elétrica relacionada a dois pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico, eu vou chamar isso de potencial elétrico, ou também chamado de tensão elétrica. O potencial elétrico está relacionado a um ponto. Então, for dado um ponto P, que esse ponto pode ter um campo elétrico, e for dado uma carga qualquer positiva, separada apenas por uma distância d, eu vou ter o potencial elétrico tanto relacionado à carga positiva como a carga negativa. Então, pode aparecer apenas uma carga positiva ou uma carga negativa, ou pode aparecer várias cargas positivas ou negativas, um ponto relacionado a várias cargas. Então, observando que os potenciais elétricos V é uma grandeza algébrica, ela pode aparecer tanto positiva quanto negativa. Então, como é que eu vou saber que o potencial elétrico vai ser positivo ou vai ser negativo? Se essa carga for positiva, significa dizer que o potencial elétrico será positivo. Se essa carga elétrica é negativa, então o potencial elétrico vai ser negativo. Mas aparecer várias cargas elétricas, como é que eu vou saber o potencial resultante, o potencial elétrico? Então vou encontrar os potenciais de cada um e somar. A somatória pode ser positivo ou pode ser negativo. De acordo com a expressão acima, quanto maior a distância d, tanto menor será o valor absoluto do potencial. Então, o valor absoluto é o número sem sinal. O potencial elétrico resultante no ponto P é dado pela soma dos potenciais parciais, levando em conta os respectivos sinais algébricos, pois os potenciais é uma grandeza escalar e acumulativa. Então, para mim encontrar o potencial elétrico resultante aqui, nesse ponto, eu vou fazer da seguinte maneira. Potencial elétrico resultante, eu vou somar o potencial 1 mais o potencial 2 mais o potencial 3 mais infinitos potenciais. Esses potenciais podem ser positivo ou negativo. Então, vou somar. Se os sinais
da somatória for negativo, então o potencial elétrico resultante será negativo. Se a somatória for positivo, então o potencial elétrico resultante será positivo. Vamos aí ao primeiro exemplo. Determine o potencial elétrico em relação ao infinito em um ponto P situado a 20 centímetros de uma carga elétrica pontual Q situado no vácuo, cuja constante eletrostática é 9,10 a nona. Tirando os dados do problema, fica da seguinte maneira. Carga elétrica 6,10 a menos 6, constante eletrostática se encontra no vácuo, 9,10 a nona, distância 20 centímetros, como a fórmula só aceita em metro, vou ter que transformar 20 centímetros em metro. Então, vou dividir por 100. Então, 20 dividido para 100, 0,2. Então, vou ter de encontrar o potencial. Então, a fórmula que eu vou utilizar será a seguinte. Potencial é igual a K vezes Q dividido por D. O K, 9,10 a nona. Carga elétrica, 6,10 a menos 6. Dividido pela distância, 2,10 a menos 1. Então, transformando isso aqui em notação científica, vou dar uma casa para a direita. Andando para a direita, vai ficar menos no expoente. Então, vai ficar 2,10 a menos 1. O que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar 9 vezes 6 dividido por 2. Ou eu posso fazer logo essa divisão. Vou fazer logo essa divisão se está mais fácil. Então, vou repetir 9,10 a nona. Vou fazer essa divisão. 9 dividido para 2 dá 3. Aí eu vou ter a base 10. Eu vou repetir a base 10. Então, o que é que eu tenho? Quociente de mesma base. Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Vai ficar menos 6 mais 1. Por que ficou mais 1? Porque o menos daqui com menos da forma ficou mais. Ou posso simplesmente pegar menos 1, jogar para cima. No caso, vai ficar mais 1. Agora eu vou multiplicar. Vou multiplicar o 9 vezes o 3. Então, 9 vezes 3, 27. Produto de mesma base. Vou repetir a base, no caso é o 10. E somar os expoentes. Então, vai ficar 9 mais 1 dá 10. 10 tira 6, vai ficar 4. Como a resposta tem que ser notação científica, vou voltar uma casa para a esquerda. Quando eu volto uma casa para a esquerda, vai ficar 2,7,10 a quinta. Porque 10 a quinta, eu andei mais 1, mais 4, vai dar 5. Continuando, segundo exemplo, duas partículas eletrizadas com cargas elétricas Q1 e Q2 estão fixas nos extremos do segmento, cuja constante eletrostática 9,10 a nona. Determine o potencial elétrico resultante em relação ao infinito do ponto P situado. Como mostra a figura, a distância de 2 cm, de 2, 3 cm das cargas pontiformes. Aqui o desenho. O desenho será esse. Então, vou ter um ponto P, que é a extremidade do segmento, e as distâncias valem respectivamente 2 e 3. Vamos aí, os dados do problema. Q1, Q2, K, D1, D2. Eu quero saber o potencial elétrico resultante. Então, o que é que eu vou fazer? Transformei 2 centímetros em metro, 0,02, porque eu dividi o 2 por 100, deu 0,02. Mesmo jeito o 3. 3 dividido para 100, deu 0,03. Então, primeiro vou encontrar o potencial elétrico 1. Então, vou relacionar a carga 1 e a distância 1. A constante eletrostática vai servir para os 2. Então, encontrando potencial 1. Então, substituir a constante eletrostática, a carga Q 4,10 a menos 7, a distância 2,10 a
menos 2, porque transformando isso aqui em notação científica, andei 2 casas para a direita, por isso ficou menos 2. Vou fazer logo essa divisão aqui, ó. 4 e 2 deu 2. Aí eu tenho menos 7, estava menos 2. Quando eu joguei para cima, ficou mais 2. Vou multiplicar, ó. 9 vezes 2 dá 18. Eu tenho 9 mais 2 deu 11. 11 tira 7, ficou 4. Não vou escrever em notação científica, porque eu vou observar o resultado do potencial 2. Potencial 2, como é que vai ficar? Potencial 2, substituir a constante. Agora a carga apareceu negativa, o Q2 vale negativo. Vou ter que colocar em parêntese, porque não pode ficar dois sinais juntos. Um produto e o menos. Então, substituir a distância 3,10 a menos 2. Escrevi aqui notação científica. Então, o que é que eu vou fazer primeiro aqui? Ó? Não dá para me dividir o menos 2 por 3. Então, vou fazer primeiro a multiplicação. Ó. 9 vezes 2 deu 18. Mais com menos dá menos. Repetir o 9 e repetir o menos 7. E repetir 3,10 a menos 2. O que é que eu vou fazer? Agora, vou fazer subtrair 9 menos 7, ficou 2. Repetir 3,10 a menos 2. Então, agora eu vou dividir. Ó, o 18 por 3 deu 6. Menos com mais dá menos. Aí eu tenho menos 2. Quando eu joguei para cima, ficou mais 2. Então, 2 mais 2 deu 4. Então, potencial 2 vale menos 6,10 a quarta. O que é que eu vou fazer agora? Quero saber o potencial elétrico resultante. Então, se eu tenho dois potenciais, então vai ficar da seguinte maneira. Então, potencial elétrico resultante, isso vai ser igual a potencial 1 mais o potencial 2. Então, vou substituir aqui o potencial 1, vou substituir o potencial 2. Substituindo, ficou da seguinte maneira. Potencial 1, 18,10 a quarta, mais potencial 2, menos 6,10 a quarta. Coloquei em parênteses para não ficar dois sinais juntos. Por isso que eu disse que não escrever em notação científica, deixar do jeito que está, porque eu só posso somar ou subtrair se a base 10 tiver o mesmo expoente. Então vai ficar 18 menos 6 deu 12. 10 a quarta eu repeti. Por quê? Porque eu não posso somar nem subtrair. Então, escrevendo aqui notação científica, vou voltar uma casa para a esquerda. Voltando uma casa para a esquerda, vai ficar somar com mais 1. Então, vai ficar 1,10 a quinta volts.